Aleluia! Essa é a quarta e última aula do curso Estilo de Vida de Quem Prospera. Eu sou o Rafael Almeida, estou aqui para te abençoar com esse conteúdo poderoso do céu para você e eu creio que nada mais será como antes. Depois dessas 4 aulas, sua fé cresceu, revelação expandiu, você se posicionou, foi tomado de uma ousadia poderosa para viver o que não estava vivendo, para apropriar do que não estava apropriando, para crer como não estava crendo. E eu creio que assim é que vai ser a sua vida. Quem olhar para você vai glorificar o nome do Senhor. Vai ver realmente realizado em você cada uma das promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus planejou se cumprindo. E você feliz, alegre, desfrutando, participando, abençoando, sendo abençoado. E no descanso, no desfrute, recebendo pela graça e compartilhando também pela graça. Creio que essa aula hoje vai encerrar o que é só um curso, mas vai começar um novo tempo na sua vida. E que não vai parar, não vai ter fim. Não é uma fase boa que está vindo, é o seu estilo de vida. Lembra que eu falei, não é uma fase boa para quem prospera, não, é o estilo de vida de quem prospera. É assim que vai ser daqui para frente em todos os seus dias, em nome de Jesus. E para finalizar, gosto sempre de fazer uma pequena revisão do que eu falei anteriormente nas outras aulas. Então, na primeira aula, eu falei a respeito do propósito, de que quando você entende que tem um propósito, você não desiste. Também do descanso e do desfrute. Na segunda aula, eu falei a respeito da constância, da comemoração e da fé crescente. E na última aula, eu falei a respeito da coragem. Você tem que ser corajoso para continuar desfrutando, recebendo, entrando pelas portas que Deus tem para você. E é assim que você vai viver em nome de Jesus. E também que você faz o que faz por amor a quem está perto de você, até por quem está longe. Você não para, você não estagna, você não aposenta. Mesmo que se aposente naturalmente, você continua ativo, crendo, crescendo, multiplicando. E a última coisa, eu falei da frutificação, do legado, dos frutos que permanecem e geram outros frutos. E hoje tenho aqui mais um conteúdo para te abençoar. Voltei aqui. Então vamos lá. Na quarta aula do estilo de vida de quem prospera, mais uma característica é que quem está prosperando tem ousadia para pedir. Por quê? Porque quem é humilde nos pedidos não está crendo como deveria crer e não está desfrutando do que era para estar desfrutando. Então lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz o quê? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Agora presta atenção, olha o que a Bíblia está falando, você só não tem o que você não pede. E quando pede, não recebe porque está pedindo com a motivação errada. Então vamos lá, quando aqui está falando de esbanjar nos prazeres, tem muita gente que já acha que então não pode pedir para prosperar. Porque prosperar, ficar rico, ter carrão, casona, viajar, abençoar um monte de gente, né, transbordar, tudo isso, né, isso é esbanjar os prazeres. Se eu tiver o básico, para mim já está bom. Olha, eu creio que uma chave vai virar na sua mente agora a respeito desse assunto. Presta atenção. Não é disso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que os prazeres estão ligados aqui naquilo que as pessoas estavam fazendo antes e no que estava no coração delas. Cobiça, ódio para matar, inveja, luta e guerra. Esses são os prazeres que as pessoas estavam buscando e por isso que elas não estavam recebendo, porque estavam pedindo mal, para esbanjar nisso, para esbanjar na cara do outro. Para esfregar na cara do outro, aqui miserável, eu ganhei, eu cresci, eu venci na vida. E aí, desse jeito, você não vai ter favor de Deus mesmo, não. Você não vai ver Deus te abençoando. Mas presta atenção, olha aqui para mim. Eu creio que o Senhor está expandindo a sua revelação de que a prosperidade na sua vida tem um propósito. Você já entendeu isso. E uma vez que você entendeu isso, você não quer parar. Você não quer parar de frutificar, você não quer parar de receber. E aí você tem fé para pedir coisas grandes. Olha, um termômetro para medir a temperatura da sua fé é simples, é como que estão suas orações. O que você tem tido coragem de pedir para o seu pai?
Teve uma vez, tive uma experiência muito marcante com o Senhor. Foi literalmente, eu estava orando, meditando, e eu tive uma visão clara. Sei que a gente não tem que fazer ensinos em cima de experiências, não estou querendo te ensinar, só estou compartilhando. E na visão que eu tive, muito clara, literalmente parecia que eu estava vendo um filme. Era um filho que estava com muita crise para chegar para o pai para pedir dinheiro, R$100. E crise, ansiedade, aquela, será que eu vou, será que eu não vou? Até que ele toma coragem e vai. E quando ele chega, o pai está no escritório muito imponente, uma mesona poderosa, e ele numa cadeirona chique e um cofre enorme atrás. E aí o filho senta de frente para ele e fala, olha pai, o senhor sabe, eu amo demais o senhor, eu estou aqui, o senhor sabe, tal. E ele vai fazer toda uma defesa para que então ele tome coragem e peça para o pai dele R$100. E interessante nessa visão que eu tive é que eu via o rosto do pai. E ele não mudava, não tinha uma expressão assim, facial, nada assim, nada. Com a mesma feição que ele recebeu o pedido, ele virava para o cofre, pegava o dinheiro e dava para o filho. E aí, na visão, o filho sai assim, chocado. Foi fácil demais. Ele não criou uma objeção, não argumentou, não falou nada, não questionou, simplesmente deu. Ah, devia ter pedido mais. E aí, ainda na visão, esse filho em crise fala, quer saber? Vou lá pedir mais. Mais uma vez ele senta e toma coragem, argumenta e pede R$1.000. Aí o pai não muda o rosto, vai lá, pega os R$1.000 e entrega para ele. Aí ele sai indignado, ele fala, não acredito. Foi fácil demais. Nossa, eu devia ter aproveitado. Mas agora eu vou extrapolar. Quer saber? Eu não precisava de nada. Para mim eu estava querendo só o 100, já tem 1.100. Então se eu conseguir qualquer coisa a mais, beleza, eu quero é testar meu pai. E aí o filho chega diante do pai e fala, pai, é o seguinte, agora ele já não argumenta, agora ele já não defende, já não explica nada. Ele só chega e fala, pai, é o seguinte, eu quero R$100.000. E o pai com a mesma feição, não muda nada, vira e vai colocando ali o dinheiro na mesa para o filho. E o filho chocado, meu Deus, eu só queria R$100, agora eu estou levando 100.000, 1.000 vezes mais, meu Deus, ele está chocado. Aí ele não se aguenta, ele faz a pergunta para o pai. Ele fala, pai, qual é o valor? Qual é o valor? Quanto é o limite? Que se eu pedir, o senhor não vai poder me dar. Aí a resposta do pai mudou minha vida, mudou minhas orações, mudou minha ousadia para pedir. Porque o pai respondeu para o filho naquela visão que eu tive, que eu creio, foi Deus falando comigo, claro. Ele falou, o importante nunca vai ser o tanto que eu posso ou não te dar. O importante sempre vai ser o tanto que você tem fé para pedir. Meu Deus do céu. Você acha que eu fiz o que com os meus alvos de oração depois disso? O que você acha que eu fiz? Multipliquei eles muito, acredite. Então, quero te falar algo, a sua fé, ela vai demonstrar na sua oração como que você está crendo. Não, vou mudar, na verdade, não ficou legal. A sua oração vai demonstrar a sua fé. Então, se você tem pedido só para não passar fome, fique em paz, é isso que você vai ter. Se você teve pedido um pouquinho, você vai ter. Mas se você tiver ousadia e fé para pedir coisas grandes, Deus não vai te dar outra coisa. Ele não pega um filho que está pedindo pão e ele dá pedra para o filho. Não. Aquilo que você pedir, você vai receber. Crendo, você vai receber. Mas por que você não recebe? Às vezes porque a motivação está errada. Para que você está querendo? Deus não vai te perguntar. Ele já sabe do seu coração. Quem tem que entender é você. Qual que é a motivação que está no seu coração? Qual que é a motivação? Tem gente que está querendo prosperar literalmente só para esfregar na cara dos outros que prosperou, que deu conta, que venceu. Outros querem só para se isolar, para sair de onde está, desse contexto e ficar uma vida mais reclusa. Outros querem só para si porque ama o dinheiro, quer dinheiro pelo dinheiro, nem sabe o que vai fazer com o dinheiro, mas tem uma paixão nisso, vive em função disso. Por que você está querendo? Se tiver nobreza nos seus pedidos, não vão haver restrições para você. Mas se for cheio de cobiça, de ódio, de inveja, para lutar e para fazer guerra, aí você não vai receber. Então é você que determina se vai receber ou não, através da motivação que você tem para pedir. Se a motivação for nobre, por que o pai falaria não para você? O importante nunca vai ser o tanto que eu tenho para te dar, é o tanto que você tem fé para pedir. Creia que isso é Deus falando para você hoje, em nome de Jesus. Vamos avançar. Ainda dentro de ousadia para pedir,
tenho mais um texto para falar. Lá em Marcos, aqui eu vou ler bastante a Bíblia agora para você. Capítulo 11, do versículo 22 ao 24. Olha o que a Bíblia diz. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Então vamos lá. O que garante que você vai receber e que vai cumprir o que você tá crendo e está precisando? O que garante? É a sua fé. Apenas e exclusivamente a sua fé. Jesus está aqui falando, você não pode duvidar. Se você duvidar, já não vai receber. Mas se crer, está garantido, já deu certo. Então um estilo de vida de quem prospera é que ele não duvida que Deus vai continuar prosperando ele. É que ele não duvida que ele é amado. É que ele não duvida que a oração dele está sendo ouvida e vai ser respondida. Ele não duvida no poder de Deus, ele não duvida na unção, ele não duvida da sabedoria que Deus deu, ele não duvida da força, ele não duvida das oportunidades, ele não duvida de nada. Ele é alguém que crê. E aí ele tem fé para pedir. Simples assim. Quanto maior for essa ausência de dúvida no seu coração e essa fé prevalecente, mais ousadia você vai ter para pedir. Simples assim, querido. Creia e peça. Esses dias não, está acontecendo demais isso. Eu me virei, eu não sei por que Deus me escolheu para isso. Muita gente está me fazendo a mesma pergunta. Pessoas diferentes, às vezes até em cidades diferentes, principalmente pela internet, me perguntando a mesma coisa. Qual o sinal de que eu entendi a graça, ou que eu estou vivendo a graça? E isso já teve de pastor, a novo convertido, a crente velho, todo mundo me perguntando isso. E para cada um Deus tem me dado uma resposta diferente para compartilhar. Mas esses dias para trás, um jovem, depois de uma aula no seminário, ele me pegou e me perguntou: pastor, como que eu faço para saber que eu entendi mesmo a graça? Quer saber o que eu respondi para ele? Olha aqui para mim. Eu virei para ele e falei: você quer saber como que você faz para saber que você entendeu a graça? É simples, como que você está orando? Aí ele: como assim, pastor? Falei: porque se a sua oração ela é a oração padrão do crente tradicional, você ainda não entendeu a graça. Aí ele: como assim, pastor? Não estou entendendo nada. Eu falei: não, vamos lá. Você é crente há mais tempo, já está fazendo seminário, e para quem está assistindo aqui sabe o que eu estou falando. O crente raiz, ele tem um padrão de oração. Ele aprendeu assim, ensinaram ele ficou bom nisso. Qual que é a sequência lógica? Tem um script, não vai chegar orando. Tem um script. Primeiro, tem que arrepender dos pecados. Tem que pedir perdão. Aí você tem que dar uma chorada também para convencer a Deus que você está arrependido. Aí você vai pedindo perdão e chorando até você sentir que foi perdoado. Nessa hora aí você ganha fé para começar a pedir as coisas. Quanto maior tiver sido o pecado que você cometeu e mais tempo você demorou pedindo perdão, menos fé você tem para pedir coisas grandes. Você vai pedir só o básico e termina a oração. Pelo menos você foi perdoado. Ai, que alívio. Agora sabe quem viu a graça? Ele não pede perdão, ele já chega pedindo. Aí você fala: mas e os pecados? Não, você não precisa pedir perdão para ser perdoado. Como assim? Agora buguei a mente. Como assim? Deus não vai te perdoar. Ele já te perdoou. Ele não vai mandar Jesus morrer de novo por você na cruz para perdoar os seus pecados. Ele já morreu. Já está perdoado. Então para que eu tenho que pedir perdão? Só para se sentir perdoado. Então você pede perdão só quando o diabo está usando o pecado para te oprimir, para te acusar. Nessa hora é importante você pedir perdão. Não para ser perdoado, porque você já foi, mas para que essa paz do perdão invada o seu coração e você feche a porta para a acusação do diabo. Só para isso. E aí, então, quando você não duvida do perdão e sabe que está tudo resolvido diante de Deus, você entra com ousadia na presença do seu Pai. E aí os pedidos crescem de tamanho. Você não olha para os seus pecados para falar se você está merecendo ou não ser abençoado. Tem uma outra experiência que eu tive, eu sei que é ruim ficar falando de experiência, eu não quero pautar o curso nisso. Mas eu vivi, não quero enterrar essa experiência, eu quero só compartilhá-la. Teve um dia que, meditando na palavra, eu questionei a Deus. Eu falei: Senhor, a sua palavra diz que todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que procura acha, e o que bate a porta vai abrir.
Mas por que tem tantas portas que eu estou batendo nelas há tanto tempo e não abre? E eu fiquei assim, encabulado. Por quê? Por que as portas não abrem, Senhor? Por quê? Por quê? E acredite, Deus falou comigo. Deus falou, tem duas formas da porta não abrir. Só duas, não tem 200, só duas. Para duas pessoas ela não abre, não é duas formas. Duas pessoas para as quais a porta não vai abrir. Para um, é aquele que vai em direção à porta, cheio de merecimento. Agora a porta vai abrir. Estou dizimando certinho, estou ofertando, estou pecando menos, e quando eu peco, rapidinho eu peço perdão, assim, bem arrependidinho e tal. Então é claro que a porta vai abrir. Eu mereço ser abençoado. E aí ele vai lá cheio de si mesmo, toque, 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 e nada da porta abrir. Ele não sabe por quê. Não sabe por que não abriu. Tinha que abrir. Né? E ele começa a questionar, será que vale a pena essa vida de crente? Será que vale a pena? Será que Deus me ama mesmo? Será que vale a pena cumprir a lei? Será que vale a pena fazer tudo o que eu faço para Deus? Dizimar, ofertar, servir, liderar? E olha aí, as portas não abrem. E aí tem o outro. Do outro lado, vou virar para essa câmera aqui agora. Do outro lado vem um todo coitadinho. Ele já vem até arrastando uma perna, com a cabeça meio torta. Aí ele vai bater e não tem coragem. Ele nem pede nada para Deus, que ele olha para ele e ele fala, eu sou tão pecador, eu não mereço que essa porta abra. Quem sou eu para viver o estilo de vida de quem prospera? Quem sou eu para ser abençoado assim? Não, não, não. Isso não é para mim não, isso é para os outros, para mim não. E aí ele nem pede, ele nem bate na porta, ele não pede nada. Para ele só comer um prato de comida todo dia já tá bom. Porque ele não merecia nem isso, merecia morrer para o inferno. Então, para esses dois, a porta não abre. Um porque bateu confiado em si mesmo, e o outro não bateu acusado de si mesmo. Aí Deus falou comigo, sabe para quem que a porta vai abrir todas as vezes? Volta para outra câmera. Sabe para quem que a porta vai abrir todas as vezes? É para aqueles que esquecem de quem está batendo na porta. Esquece. Se merece, se não merece, se fez coisa certa, se fez coisa errada, se dizimou, se não dizimou, se pecou, se não pecou, se arrependeu, se não arrependeu, esquece de quem está batendo. E lembra só de quem está do lado de dentro, com a mão na fechadura e doido para abrir a porta para você. Quando você lembra que do lado de dentro está aquele que morreu por amor a você, está aquele que enviou o Filho por amor a você, está aquele que enviou o Espírito para morar dentro de você. Quando você lembra quem é que está dentro da porta, do lado de lá, com esse coração desejoso por te abençoar, por ter feito todas as promessas e querer ver você desfrutando delas. Quando você lembra disso, aí você se enche de ousadia para bater. Sem dúvida, ela vai abrir. E aí, tcharam, você nem consegue bater. Essa foi a visão que eu tive. Quando você esquece de você, lembra só de quem está do lado, você corre para a porta, mas antes de você encostar nela em câmera lenta, imagina a cena. Antes da sua mão encostar, Deus já abre a porta e você já cai para dentro. Esse é o estilo de vida de quem prospera. Ele pede tudo, ele quer tudo, porque ele sabe que não tem nada a ver com ele, tem a ver com quem está do lado de dentro da porta, doido para abençoá-lo. Só por causa do amor e da graça. Aleluia! Você ganhou fé aí para pedir coisas grandes? Qual que é o teste então para saber se você entendeu o que o Rafael Almeida te explicou nesse curso? São suas orações. Se continuar com oração medíocre, você não entendeu nada, nada. Tem que assistir tudo de novo da primeira aula até aqui. Mas se as suas orações cresceram, se você parou de orar por sobrevivência e agora quer essa vida que transborda, se você passou a multiplicar o tamanho dos seus sonhos, aí então você compreendeu e recebeu ousadia para pedir. Aleluia! Mas vamos lá que não acabou ainda não, ainda tem mais. Outro sinal de quem prospera é que ele anda no caminho da honra e da generosidade. Olha o que Romanos capítulo 13, versículo 7 diz. Pagai. Você paga o que você deve, é dívida. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Você sabe, um estilo de vida de quem é próspero, com a prosperidade vinda do alto sobre ele, é que ele honra quem ele tem que honrar. Vou falar um negócio para você muito sério. Vira para cá. Olha aqui para mim. Não faz sentido Deus abençoar você por você e ponto final. Essa bênção tem que transbordar. Se você está na dúvida na vida de quem que vai transbordar, já está aí. A todos a quanto você deve honra. Quem que você deve honra?
as pessoas que estão numa posição acima de você, que Deus colocou para que você as honre. Seu pai, sua mãe, sua liderança, seu patrão. E quem mais? Seu cônjuge. Todos esses você deve honrá-los. Mas honrar é diferente de elogiar. Tem muita gente que é bom para fazer elogio. No aniversário vai lá e escreve um texto, ou faz um vídeo. Nossa, muito emocionante, até chora. Mas não põe a mão no bolso, não gasta, não investe, não quita a dívida. Eu fico imaginando, se você entende que honra é dívida, faz sentido você chegar com um boleto de uma dívida para pagar no caixa do banco e começar a elogiar o caixa? Olha, eu quero aqui elogiar você publicamente, o tanto que você é maravilhoso, você é correto, chega no horário, não, olha o tanto que você está bonito. Você ficar elogiando o caixa, ele vai ficar, nossa, obrigado. Não, peraí, vou quitar esse boleto para você. Não, isso não vai rolar. Não passa essa vergonha. Da mesma forma, chegar numa festa de família e se levantar para falar do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, dos seus pastores, do seu patrão, e só falar, você elogiou, mas não pagou a conta. Você precisa investir, você precisa honrar. Ah, mas então é só dar alguma coisa? Também não. Por quê? Porque a medida de prosperidade que você está recebendo vai determinar o tanto que você vai ser honroso com eles. Qual que é o tamanho do presente? Não faz sentido, você está ganhando 100 mil reais por mês, prosperando, pagando tudo que tem que pagar, comprando tudo que tem que comprar, realizando sonhos que tem que realizar, ajudando um monte de gente, aí seu pai faz aniversário, você vai dar uma gravata para ele. Seu pastor faz aniversário, você vai dar o quê para ele? Um jantar? Pagar lá a comida dele naquele jantar? Sua esposa faz aniversário, você vai dar um vestidinho para ela? Né? Sua mãe faz aniversário, você dá um conjunto de Tupperware? Não combina, você concorda que não combina? Quando você olha para Salomão, a Bíblia diz que ele prosperou tanto, mas essa prosperidade transbordou, que quando a rainha de Sabá foi lá, ela ficou chocada com o tanto que os funcionários dele eram prósperos. Porque ele transbordava, abençoava todo mundo. Agora, e pela mãe dele, o que você acha que ele tinha feito? Você acha que ela vivia mal? Você acha que ela tinha bons presentes? Acredite, querido, ele entendia a respeito disso. E não à toa prosperou muitíssimo. E não só isso, a rainha saiu de lá mais rica, porque ele enricou quem era rico. Prosperou e abençoou ela, deu presentes e ainda falou, vou te dar isso que eu separei, mas olha aqui o que eu tenho, você pode pegar o que você quiser ainda. Porque isso é um sinal de que está prosperando, sabe que vai continuar vindo. E na medida que vai honrando, que vai presenteando, que vai abençoando, continua tendo, continua crescendo, continua avançando. Agora tem uma diferença de generosidade e assistência. Porque quando você fala, eu quero ser generoso, você tem que expandir a coisa. Assistência é você resolver um problema. A Bíblia diz que você deve se posicionar para a assistência dos santos. Quando você dizima, oferta, você está fazendo isso para que haja mantimento na casa. A Bíblia é bem clara, para que haja mantimento. Então não vai faltar nada, mas também não vai crescer aquela coisa. Mas quando você resolve ser generoso, você sai do assistência, do básico, de dar uma cesta básica para mudar a vida da pessoa. E eu creio que um estilo de vida de quem prospera é ter condições de mudar vidas, de abrir portas, de enriquecer a outros, de pegar uma rainha que já era rica e enriquecer ela mais ainda. Por quê? Porque você é muito mais do que ela. Você tem uma riqueza que a Bíblia diz que é superior e durável. Não é o que a traça corrói, o que a ferrugem destrói. Ou o inverso, eu confundi. E o rato rói a roupa do rei. Não, é você sabendo que o Senhor está te dando para um propósito. E aí ainda falando sobre honra e generosidade, um outro texto, olha o que Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7 diz. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu, que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aqui tem uma revelação poderosa que você vai receber agora em nome de Jesus, e eu já estou quase encerrando o curso com isso. Presta atenção. Quando você recebe a bênção através de alguém, alguém foi um instrumento usado para te abençoar. A Bíblia fala, você tem que fazer ele ser participante. Você tem que contribuir, você tem que incluí-lo na bênção. Então, quem que te instruiu? Seus pais pagaram seus estudos, te formaram, você prosperou, virou um profissional de sucesso? Seus pais têm que desfrutar disso hoje. Você foi abençoado num lugar que alguém foi um instrumento para te colocar lá naquela empresa? Abençoa aquela pessoa. Você recebeu uma bolsa de estudos e com isso cresceu e prosperou? Abençoa aquela escola que te abençoou com os estudos enquanto você não pagou. Vai lá e abençoa. Professor, quem quer que seja.
Seus pastores estão te instruindo na palavra e você está crescendo em revelação, vai lá e abençoa ele. Inclui ele nas bênçãos. E aí olha que interessante. Não vos enganeis, diz Deus, não se zomba. O que você plantar, você vai colher. Agora é engraçado que tem gente que não entende que esse zombar aqui não está falando de zombaria, de caçoar de Deus, de zoar a Deus. Não, está falando de que você não vai comemorar na cara de Deus aquela coisa de zombar assim, ó, ganhei de você. Superei você, fui mais generoso que você. Você nunca vai poder falar isso para Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que você plantar, você vai colher. Você semeou na vida de quem você devia honra. Você abençoou quem estava precisando. Você foi generoso. Você não honrou apenas, você honrou com generosidade. Você podendo dar uma viagem para a Europa, você não manda para 50 quilômetros de casa só. Você podendo dar um carro, você não dá um jogo de Tupperware. Você podendo reformar a casa, você não dá um micro-ondas usado. Então é sendo generoso, na medida das suas posses. Mas na medida que você faz isso, você está semeando. Deus está falando, isso serve como semeadura. E fique tranquilo, você nunca vai ganhar de mim. O tanto que você semear, você vai colher uma medida maior. Recalcada, sacudida e transbordante. 30, 60 e 100 vezes mais. Então é até inteligente da sua parte andar no caminho da honra e ser útil nas mãos de Deus para prosperar. E eu quero encerrar por aqui. Vou encerrar o último tópico, é discrição. Quando você está sendo abençoado, você vai ser uma pessoa discreta. Ué, pastor, mas numa outra aula você falou que tem que comemorar, fazer festa, testemunhar. Mas entenda, você vai ter sabedoria para fazer isso com as pessoas certas. Olha o que Provérbios 5, 1 e 2 diz. Filho meu, atende a minha sabedoria. A minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Então, não entregue pérolas para porcos. Simples assim. Né? As coisas são para os filhos, são para os de casa. Então, tem pessoas que Deus vai colocar perto de você, que você vai testemunhar, vai ensinar, vai transferir o coração, vai gerar nele como um discípulo, vai frutificar nele, mas tem outros que não, que são lobos. Você tem que ser discreto perto desses, você tem que ter sabedoria para fechar a boca na hora de fechar. Estou aqui falando como quem já apanhou muito por faltar discrição e sabedoria nisso. Louvo a Deus que eu tenho avançado. A coisa não está perfeita ainda não, mas está melhorando muito. E eu quero encerrar falando isso, sabe por quê? Porque você vai precisar ser discreto. Em alguns aspectos, não é bom você testemunhar na frente, né, dos maldosos. É bom você testemunhar na frente de quem é puro, porque para quem é puro, tudo é puro. Né? Os frutos do Espírito, né, no meio deles está lá a benignidade. Uma pessoa benigna, ela olha tudo com olhos bons, mas os frutos da carne está lá a maldade, a maledicência. Já vê e presume algo ruim. Então, que Deus te dê sabedoria. Eu encerro esse curso falando, o Senhor vai te dar sabedoria, para você não abrir mão de viver nada do que Deus quer que você viva, mas você também não se enfiar enlatada com cobras. Que o Senhor te guarde, que você seja astuto, que você seja perspicaz, que você tenha sabedoria. Quero finalizar orando por você. Deixa eu te abençoar. Deixa eu expandir tudo isso que foi compartilhado nessas 4 aulas em oração, para que seu coração entre em erupção agora, para que como um grande vulcão que estava adormecido, você exploda e jogue larva longe, que você transborde, que você jorre e alcance muito mais gente, que mais e mais pessoas sejam abençoadas através do nível de prosperidade que você vai desfrutar, não só financeira, de paz, de alegria, de revelação, de conhecimento da palavra, de desfrute, né, de felicidade em todas as áreas da sua vida. Esse é o estilo de vida que Deus tem para você. Se você crê, feche seus olhos, deixa eu te abençoar. Senhor, eu abençoo agora cada um desses alunos, irmãos, todos que estão assistindo esse curso. E eu declaro que é assim que eles vão viver, como um estilo de vida, não como uma fase. É um estilo de vida, eles prosperam. E eles carregam todas essas características. Eles são corajosos, eles amam, eles têm ousadia para pedir, eles honram, eles são generosos, eles desfrutam de tudo que o Senhor deu para eles permanecem no descanso, eles não desistem de nada, porque eles creem no propósito do Senhor por trás de tudo. Pai, eles recebem tudo pela fé e a fé deles não para de crescer, avança, multiplica. Senhor, eles são frutíferos, eles geram, eles estabelecem um legado, eles marcam história de pessoas.
Pai, tudo isso acontece para o propósito de que eles vivam aquilo que o Senhor sonhou para eles, só porque eles são amados. Que eles esqueçam o merecimento, que eles esqueçam um conjunto de regras e que eles realmente vivam pela fé, que não retrocedam, que não regridam, que não desistam, que não abandonem, mas que permaneçam avançando, olhando para o alto, que é de onde vem o socorro. E em nome de Jesus, que se levantem os testemunhos, que brotem realmente os testemunhos daqueles que estavam com um estilo de vida ruim, medíocre, de incredulidade ou de constância negativa, mas que agora se levantem aqueles que vão ter o estilo de vida de quem prospera, que vão receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor prometeu e sonha dar para cada um deles, e que vão desfrutar de tudo isso, porque são amados do Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Não esquece, se conecta comigo, Rafael Almeida Play, no Instagram, no YouTube, tem muito mais conteúdo e eu creio, né, Deus me chamou e te chamou também, para vivermos e desfrutarmos desse estilo de vida de quem prospera. Fica na paz do Senhor.